recebermos 2015 com um sorrisão, é o Qualidade de Vida no Ar, com o Dr. Fábio Scherer. Seja bem-vindo ao Tudo de Bom. Obrigado pelo convite. Eu já te recebo com esse sorriso também. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Quais os casos de hoje, doutor? Bom, hoje a gente vai apresentar casos que falam sobre o plano anterior do sorriso. Né? Que Plano anterior do sorriso? Eu nem sabia que sorriso tinha plano, doutor. Exato. Às vezes o plano anterior ele é inclinado, né? O sorriso é um pouco inclinado. E isso às vezes traz um efeito antiestético para o sorriso. Vamos mostrar então na prática, porque eu não sei como é que é esse plano desse sorriso, né? Vamos conferir. Então seria esse caso aqui que está na tela, doutor. Exatamente. A paciente ela tem uma inclinação do sorriso. É verdade, vendo a imagem eu consigo entender melhor o que tu está querendo dizer para quem está em casa. Isso, então assim, o plano do sorriso, ele sendo inclinado, ele parece que tem um sorriso torto. O paciente olha assim e se percebe que tristeza. Não está muito plano o meu sorriso, não está muito reto. Então essa paciente ela tem um sorriso um pouco inclinado, tá? Aqui a gente tem uma aproximação para a gente poder chamar bem a atenção do detalhe do quanto ele é inclinado esse sorriso dessa paciente. Aqui num zoom. E aí ela já está com um aparelho, porque ela tem mais algum problema além dessa inclinação? Ela tem outros problemas que já foram corrigidos, né? Eu vou focar hoje o assunto exatamente no plano, na inclinação dos dentes anteriores. Sim. Então aqui nesse caso foi feito um tipo de trabalho com uma técnica associada que chama-se técnica de arco segmentado, que se usam cantilevers para poder corrigir a mordida. Esses cantilevers são dispositivos que a gente usa para poder fazer com que as forças desinclinem esse plano e deixem o sorriso bem plano, com relação, geralmente a gente tira como referência a borda dos olhos, para poder ter a relação da inclinação do sorriso. Aqui já está corrigido, né, o plano inclinado, como era anteriormente. Aqui a gente tem uma visão mais no detalhe. E aqui num zoom a gente consegue ver exatamente que está bem plano de como era o plano inclinado da paciente e como ele ficou depois de corrigido. E quanto tempo para chegar a um resultado como esse, um sorriso inclinado? Para esse tipo de caso, com esse tipo de ortodontia aqui, o tempo é um pouquinho grande, é um tempo aproximadamente aí de 1 ano e meio, 2 anos. É porque eu imagino que tenha que mexer com cada dentária para conseguir deixar no nível o dente, né, doutor? Isso mesmo. A gente vai corrigindo outras coisas antes para até chegar nesse ponto e aí sim instalar os cantilevers e poder fazer a correção do plano inclinado. Bárbaro, então. Aqui a gente tem um outro caso, né, para exemplificar também o mesmo tipo de correção. O plano ele também estava bem inclinado e depois o plano com a aplicação dos cantilevers a gente consegue fazer a planificação desse cantilevers? Cantilevers são pequenos fios que a gente coloca nos dentes de trás que faz com que as forças antagonistas consigam reverter esse plano que está inclinado, deixando ele reto. São pequenos dispositivos que a gente coloca aqui assim, são pequenos 2 fios que são calculadas forças para isso. As forças são calculadas para poder se determinar um mecanismo para corrigir de maneira bem precisa e fica corrigido completamente. Aqui é mais ou menos os cantilevers que tu me perguntou. Sim. São esses fios que estão representados em vermelho, né? Eles são colocados para poder fazer a correção e fazer o giro do plano anterior do sorriso. Aqui a gente tem um caso com autoligado, fazendo o mesmo tipo de correção, só que nesse caso é feito sem os cantilevers, né? São 2 técnicas que eu estou trazendo hoje. Qual é a diferença delas? Uma é corrigida com arco segmentado, né? Que são 2 tipos de cantilevers. É uma técnica realmente bastante eficiente. E a outra é com o próprio aparelho autoligado, que ele faz o mesmo tipo de correção, em muitos casos, só que sem o cantilevers. A gente às vezes
utiliza cantilevers, às vezes utiliza o autoligado. Não tem assim é uma questão de avaliação do especialista mesmo com o paciente? É que assim, a gente faz o uso de um tipo de dispositivo e se por eventualidade haja necessidade de a gente fazer um outro tipo de técnica, um outro tipo de trabalho, a gente também abre mão e acaba aplicando um tipo de ferramenta um pouco mais eficiente para poder ter certeza da correção e realmente ficar bem corrigido o resultado final. Aqui a gente tem o mesmo paciente com o aparelho autoligado tendo o plano corrigido. E aqui eu tenho o antes e depois exatamente desse mesmo caso com o aparelho autoligado, de como era o plano anterior e como ficou. Maravilha, então. E aqui a gente tem mais um caso também, Rose, também que exemplifica, né, o quanto, esse com o aparelho autoligado também, o quanto ele deixa o plano inclinado realmente bem retinho e fica o sorriso bem harmônico, bem bonito com a face. Então, e essa imagem é maravilhosa para a gente ver como um sorriso bem feito, bem formado, digamos assim, porque no caso teve a influência, claro, de vocês, né? Mas o diferencial desse sorriso, né? Aqui parece que ele está subindo uma lomba antes, sei lá, eu de doutora tô maravilhosa, né? Mas realmente o sorriso perfeito, o sorriso dos sonhos que a gente sempre fala, faz toda a diferença, não é? Imagina tu te olhar no espelho com um sorriso com esses 14 meses depois e aí realmente ver que tudo valeu a pena e muito, né? São 14 meses, mas que vão dar um resultado perfeito. E é bacana ainda esse caso para a gente chamar a atenção, porque muitas vezes o paciente tem muitas outras coisas para se corrigir. Hoje a gente está falando apenas do plano anterior. O paciente, por exemplo, esse paciente ele tem também vários desalinhamentos de dentes, ele tem mordida cruzada aqui atrás, que é quando os dentes de cima estão numa posição alterada com relação aos dentes de baixo. Então são várias coisas sendo corrigidas para atingir esses 14 meses. Sim. Umas coisas são corrigidas primeiro. Não é só o que a gente está vendo, assim, está gritando aos olhos. Não é só isso não. E outras coisas a gente acaba corrigindo mais tardiamente, para poder chegar no resultado final aí 5, 14 meses nessa situação aqui. Eu imagino também, doutor, que essa questão da mordida também ocasione outros problemas, né? Que tem bruxismo, que a gente fala, outras coisas, quer dizer, uma mordida toda torta como essa deve ocasionar muita coisa ruim. Sim. Os casos de mordida cruzada e tal, geralmente causam bastante também dores, o funcionamento da mastigação também acaba sendo prejudicado. Então, toda essa questão do sistema de mastigação, de fala, de deglutição, acaba tendo interferência quando a mordida não está correta. Não está perfeita, né? Deve dar dor de cabeça, inúmeros incômodos que vão sumir da sua vida se você dar uma passadinha aqui, conversar com o Dr. Fábio Scherer. Sem contar no resultado, né? Que é esse que a gente está vendo. Exatamente. Melhor presente neste Natal é o seu sorriso. Quer melhor que isso? Não, doutor? É com esse desejo maravilhoso de Natal, de boas festas, de fim de ano, melhor ainda, não é, doutor? De início do ano, gente. Vamos tomar uma atitude. Se você está descontente com alguma coisa, vamos mudar e vamos mudar agora. Principalmente se essa alguma coisa for o seu sorriso, não é, doutor? Não vamos deixar para depois, porque é de saúde que nós estamos falando. Exatamente, saúde não dá para se adiar, né? Não. Se 2014 deixou passar, 2015 tem que ser diferente. Então eu desejo a todos os pacientes do doutor, aos nossos telespectadores, que a tua equipe possa nos dar muitos sorrisos em 2015. Muito obrigado, Rose. Obrigado pelo convite. Um feliz ano novo para todos. Espero que um 2015 seja de muita alegria para todo mundo e bastante sorriso. Que assim seja, doutor. Muito obrigada pela participação. Obrigado.